programa Estação Saúde está de volta. Nós estamos conversando sobre saúde mental na infância e adolescência, né? E eu estou trazendo a psiquiatra, que é especialista nessa área, doutora Morgana Sons Habitante. Doutora, muito se falou, né, sobre as doenças, né, que acometem essa faixa etária, mas e as ações, né? A gente vê o Ministério da Saúde fazendo, por exemplo, está começando a campanha da prevenção do suicídio, tá? Não sei, vamos agora para o 3º ano, assim, com as campanhas bem mais fortes, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Em relação à saúde mental na infância, né? Que tipo de ação hoje existe em prol disso? Porque eu fui procurar para pesquisar, para a gente conversar, e eu achei bem poucas coisas, assim. De fato, eu acho que falta muito, assim, nesse campo, mais ações, um olhar, assim, uma aceitação. Acho que falar de doença mental é difícil, quando se fala nessa idade, ainda é um pouco complicado, assim, né? Mas como crianças adoecem, como criança tem depressão, como que um adolescente fica deprimido, né? Mas a gente precisa começar a olhar para isso. Dentro da campanha, por exemplo, do Setembro Amarelo, né, que fala sobre suicídio, se traz muito isso também, porque as taxas de suicídio entre jovens vêm aumentado. Então, é o grupo que a gente busca falar, né, lidar com esse assunto, tirar o estigma da doença mental, que é muito associado ao suicídio, né. Então, realmente se precisa de mais ações voltadas para isso, assim, tanto para o entendimento da comunidade, né, para poder olhar, porque tu não vais perceber o que tu não sabe que existe, né, e às vezes mesmo percebendo, se tem um receio de procurar, de como isso vai ser aceito às vezes na família, por colegas, na escola. Então tem todo um estigma em torno da doença mental, que a gente precisa de fato combater, a gente precisa trabalhar isso, ter um entendimento que é uma doença como qualquer outra doença que acomete, né, como a diabetes, a hipertensão. Existem os transtornos mentais que têm tratamento, né, que realmente trazem muita incapacidade e precisam ser olhados, né. Na infância, então, é essencial para cuidar. A gente sabe que esse cuidado, assim, nos primeiros anos de vida, né, essa orientação, esse tratamento é algo fundamental para formar o entendimento do indivíduo quando ele crescer, a maneira que ele lida com as emoções, com as frustrações, com a raiva, né. Falar sobre, assim, a expressão das emoções é importante. Isso é muito difícil hoje, as pessoas não sabem. A gente precisa ensinar as crianças a diferenciar o momento que elas estão tristes, quando elas estão com raiva, né, quando elas estão felizes, quando que é ansiedade. Isso é algo que passa realmente por essa necessidade de prevenção, de campanha, de se falar. Eu achei importantíssimo até para as escolas, né, os professores, diretores que estão assistindo nosso programa, né, entrem em contato, né, com a doutora para fazer ações nas escolas, porque quanto mais professores estiverem capacitados, mais eles terão esse olhar de ajudar os pais, né, não a fechar diagnóstico, que não é a função, mas ter essa percepção de que algo está errado, né, algo está diferente, né. Doutora, a gente sabe que em todas as doenças, para que elas tenham uma boa evolução, né, um bom tratamento, a aceitação é fundamental, né? E a gente sabe que quando lida com criança e adolescente, eles são muito fáceis de aceitar as coisas, né? Eu sei porque eu tenho em casa e tem coisa assim que tu fala, uma, duas, claro, mas a criança é mais fácil que o adulto. E como ficam os pais nessa situação? Quando procura a doutora, a escola viu que tinha alguma coisa errada, procure a doutora, por exemplo, acho que tem um diagnóstico, né, de depressão envolvido, um transtorno bipolar. Como que fica a aceitação dos pais nesse momento? É muito difícil, sempre ter um filho doente é uma situação muito, muito difícil, né? Então, se precisa dar um apoio para a família, né? Eu acho que precisa ser esclarecido também para a família, assim, o que é o significado dessa doença, os comprometimentos, as possibilidades, né? Isso não tira as capacidades da criança, mas precisa ser bem entendido o que está acontecendo, né? E os pais precisam de fato desse apoio, né? Porque alguns têm uma aceitação mais tranquila, outros passam por períodos de negação, né? E isso é às vezes muito complicado, porque dependendo do momento do desenvolvimento,
A intervenção é importante porque ela preserva a neuroplasticidade, ela preserva as funções de desenvolvimento, né? Porque fatores estressores e as doenças podem ir comprometendo esse desenvolvimento emocional da criança. Então, o tratamento, quanto mais precoce o diagnóstico, ele ajuda nessa evolução e na boa compreensão. E esse tratamento assim da infância envolve sempre os pais, para eles entenderem, porque os filhos vão aprender com os pais. Então, a partir do momento que eles tiverem um entendimento adequado do que significa doença, eles vão poder transmitir para o filho deles isso, né? Essa questão que a gente está falando da expressão das emoções, né? Entender o que é isso, por que ele precisa de tratamento, como é que é a ajuda dele. E é um momento muito difícil, então se precisa trabalhar de fato os pais. A gente trabalha sempre, o suporte envolve a escola, né? Mas tem que ser realmente um suporte de maneira que não exponha a criança, né? Que a família se sinta confortável, mas precisa desse apoio na escola, às vezes criar maneiras para ajudar na aprendizagem no momento que está mais difícil, que está mais ansioso, da escola também entender que aquilo é algo que está em tratamento, que vai passar, enfim. Então tem que construir essa rede de apoio, né? E não é fácil para os pais passar por isso, né? Qualquer diagnóstico é complicado. Se tu descobrires que teu filho tem diabetes, é algo muito impactante. Então, não é diferente para o transtorno mental e a gente precisa dar, assim, cuidar do cuidador, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Com certeza, para quem está em casa, ficou um programa muito rico, né? Eu aprendi muito e tenho certeza que você deve ter aprendido também. Doutora, eu deixo esse último minutinho para a doutora dizer onde a doutora atende, né? Telefone para contato para quem está em casa e gostaria de contactar com a doutora. Bom, eu trabalho no Instituto de Neurociências João Quevedo, que tem uma unidade aqui em Tubarão. Também tem unidades em Criciúma, em Turvo e Araranguá, né? Então, o nosso serviço tem atendimento ambulatorial, né? São as consultas clínicas, tem atendimento hospitalar também, né? E tem um 0800 que a qualquer momento do dia pode ser contactado, né? 0800 006 2307. Isso. Tá. Então é um número que pode ser procurado para, enfim, para atendimento em saúde mental, não só na infância e adolescência, mas também em outras especialidades, na neuropediatria, neurologia, psiquiatria para adultos e na terceira idade também, para idosos, né? Psiquiatria geriátrica. Mas a gente está à disposição para ajudar também quem estiver necessitando. Certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, um oferecimento da Renata Calçados e da Displicente Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.